Boa tarde. Vamos fazer mais um vídeo aqui explicando a questão hoje que muitos têm ainda dúvidas e a ciência evoluiu muito para explicar um dos fatores que é temor na cabeça de muitas pessoas e que infelizmente a ciência vem contando uma inverdade às pessoas durante algumas décadas. A questão do colesterol e do triglicerídeos. O que vocês acham que faz elevar o colesterol e o triglicerídeos? Então ficou-se essa cultura, essa disseminação infundada, tá? De que a gordura saturada, a gordura animal, ela era causa dos problemas da arteriosclerose, da elevação do triglicerídeos e do colesterol ruim. E na verdade hoje se sabe, e está sendo aí cada vez mais disseminado, que não é nada disso. E aí nós vamos explicar o porquê. Enfim, o que eleva o triglicerídeos e o colesterol? O carboidrato, sobretudo refinado, que vai ser metabolizado no organismo na forma de glicose. A glicose, ela é uma substância tóxica para o organismo. Então, o organismo, ao não consumir essa energia, ele libera insulina para fazer com que essa partícula, essa molécula de glicose seja convertida e consiga entrar nas células, que vai propiciar a ATP, a geração de energia, mas você não vai consumir essa energia toda. A gente hoje tem uma alimentação muito ruim e foi disseminada, então, essa cultura errada que a gordura saturada elevava o colesterol. E aí o que acontece? Qual que é a única forma que o organismo tem de armazenar substâncias? Energia, gordura. Aí vamos lá, qual que é a função do triglicerídeos e do colesterol? O triglicerídeos, ele tem a função, nós temos, de gerar realmente energia. Ele tem essa função de gerar energia. Ele é uma fonte energética e também essa gordura, ela vai ser convertida pelo fígado no colesterol, o HDL e o LDL, que são partículas de gordura, moléculas de gordura, que tem baixa densidade ou alta densidade, o HDL e o LDL, lá de baixa densidade, H de high, de alta densidade. O HDL, ele tem a função, ele é conhecido como colesterol bom, porque ele tem uma função de trazer do organismo, rodar na corrente sanguínea e levar para o fígado o excesso de gorduras que estão ali para que o fígado processe essa gordura. E no caminho inverso, você tem o fígado também produzindo o LDL, num processo de retroalimentação, uma homeostase normal. O que é uma homeostase? É o equilíbrio natural do organismo, de tal forma que esse LDL, ele tem também a função de levar, de correr a corrente sanguínea, levando inclusive outros nutrientes. O colesterol, ele é fundamental, assim como o triglicerídeos, no nosso organismo. O colesterol, por exemplo, as membranas celulares, elas têm uma camada de moléculas lipídicas, que permite com que as células ficam ali, tenham uma camada de proteção, que ficam contidas dentro da membrana e aí possam transitar na corrente sanguínea. Importante, essas moléculas, elas não são transportadas sozinhas, os lipídios, os ácidos graxos, sozinho na corrente sanguínea. Então eles precisam formar essas moléculas para conseguir ser transportadas no próprio sistema circulatório nosso. O que gera de mal a elevação do triglicerídeos e do colesterol? Bom, vamos lá. Primeiro, então, essa ciência. O que eleva o triglicerídeos, a base lá, é o carboidrato. Vamos lembrar aqui da natureza. Vocês conhecem algum produto na natureza que tem gordura e carboidrato no mesmo produto, no mesmo item? Uma fruta, um abacate, ele tem gordura, mas não tem carboidrato.
Uma banana tem carboidrato, mas não tem gordura. O que a natureza está ensinando? Ou um ou o outro. Os dois ao mesmo tempo vai dar problema. O que a indústria alimentícia fez? Descobriu que gordura mais carboidrato é altamente palatável e inclusive gera a produção de dopamina, é viciante, é prazeroso e altamente palatável. Então a indústria alimentícia condenou a gordura em substituição, não só como a indústria alimentícia, mas na indústria farmacêutica também. Em substituição, coloca-se nos alimentos gordura hidrogenada e açúcar. É altamente viciante, prazeroso e altamente danoso para a saúde. Eleva o triglicerídeos, isso que eleva o triglicerídeos. Tá? Aí há uma conversão desse triglicerídeos em gordura. O excesso de carboidrato também. Você tem um processo de uma lipogênese, uma glicogênese que você vai transformar esse excesso de glicose em gordura. E essa gordura vai sendo armazenada. E gordura armazenada, a gente tem tem N fatores. A gente tem um hormônio, que é a leptina, ela é o hormônio da saciedade. Ela é produzida um dos indutores dela. A gente recebe um sinal do nosso hipotálamo e aí as gorduras do nosso organismo produzem. O que acontece? Se você está com excesso de gordura, você vai ter excesso de produção de leptina. Só que, por que você não fica saciado? Simples, porque você está criando resistência à leptina. Olha o problema da gordura. Aí vamos voltando lá no carboidrato. Aí você tem um excesso de produção de insulina. A insulina ela causa uma desregulagem geral no organismo. Tá. A gente tem então o problema sério da glicose e da insulina. Você começa a produzir alimentos, por exemplo, um pão. Um pão, ele tem ali uma caloria vazia. Por quê? Ele não tem pouquíssimos nutrientes, tem algumas substâncias adicionadas, como bromo, que vão gerar problemas inflamatórios no organismo, é tóxico, enfim. Essa circulação dessas substâncias, desses carboidratos, vai aumentando a produção de radicais livres no nosso organismo, sem serem depurados. A falta de depuração desses radicais livres vai gerando microlesões nas paredes das artérias. Essas microlesões vão gerando processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios vão ativar o sistema imunológico e os macrófagos vão lá e vão começar, inclusive, a eliminar essas células que é do próprio tecido. Vamos chamar assim, esse machucado que gerou, com esses macrófagos, vai gerando ali um tecido esponjoso, que na presença do LDL na corrente sanguínea, o LDL vai tentar ocupar esse espaço, como se fosse assim, para sarar. Junto com o cálcio, vai gerando a arteriosclerose, gerando uma calcificação. Aí você fala assim, o problema é a gordura. Não, o problema foi o carboidrato que aumentou a produção de radicais livres que não foram depurados, e a insulina gerou mais um agravante que surgiu em função do carboidrato refinado, sobretudo. Aí voltando lá, em si, o triglicerídeos em excesso vai converter em gordura. O carboidrato em excesso vai gerar o aumento do triglicerídeos. A insulina vai desregular a homeostase natural, porque 80% do nosso colesterol ele é produzido pelo próprio organismo, pelo próprio fígado. 20% vem da alimentação. O dia que você come mais, um alimento com mais colesterol, o seu organismo naturalmente passa a produzir menos. E vice-versa, se você come menos, o seu organismo vai produzir mais, tentando manter a sua homeostase. Se você come o carboidrato e aí lança a insulina, você faz uma bagunça nessa homeostase, o sistema fica bagunçado. Você perde equilíbrio, você passa a produzir mais descontroladamente. Esse descontrole, então, vai agravando. E aí, o que acontece, então, que é importante, outra coisa da gente mensurar, não é o número absoluto em si, é a relação que esses números têm. Uma relação entre o triglicerídeos total e o HDL. Isso vai te dar um predicativo, esse número é importante que seja abaixo de 1,7. Uma outra relação, o colesterol total sobre o HDL. Sempre vai ter uma relação entre o HDL e o LDL. O
que é outra relação importante. Existem 2 exames, que é a lipoproteína A e B, que são os mecanismos que essas gorduras são transportadas na nossa corrente sanguínea. E aí uma transporta o HDL, a outra o LDL. A hora que a gente mede esses 2 parâmetros, que são exames convencionais de sangue, a gente tem a real proporção do LDL para HDL. Ah, meu LDL está alto. Está alto quanto? Ah, deu LDL alto, o médico mandou tomar remédio, vai baixar. Peraí, você precisa do LDL. Voltando lá no colesterol. Além das células, seus hormônios sexuais, você tem uma membrana protetiva cerebral. Tudo isso é feito a partir da síntese do colesterol. Você precisa, inclusive, do LDL e do HDL. Você não precisa de açúcar. Você não precisa de carboidrato refinado. Você precisa de saúde e não de produtos que vão fazer você mal. E essa dica é importante. Não misture no mesmo momento da alimentação ou na mesma alimentação gordura com carboidrato. A gordura vegetal ela é veneno. O açúcar é veneno. Então fica a dica aí, vamos prestar atenção. Tem muita coisa aí da medicina integrativa, exames laboratoriais, toda uma série de mudanças em paradigmas que foram nos dados. O ex-presidente americano Eisenhower, ele teve um problema contando essa história rapidinho, ele teve um problema de um infarto e aí foram lá descobrir o porquê que aconteceu, descobriram que ele tinha artérias entupidas com gordura. E aí associaram de cara que, então o problema é que ele comia muita gordura. Não, o problema é que ele era um fumante invertebrado com alto consumo de açúcares, etc. Mas associaram a isso. Enfim, daí surgiu essa história, a ciência, a medicina comprou essa história, a indústria farmacêutica induziu essa história, a alimentícia aproveitou e foi vendendo aí barrinhas cheias de gordura vegetal com açúcar, viciante, fingindo ser benéfica para a saúde, enganando toda uma população que está cada vez mais obesa, diabética, desnutrida e vivendo a custas de recalcitragem medicamentosa, a custa de remédio, sendo que o remédio pode ser naturalmente um bom alimento. Boa tarde, obrigado.